Voltamos para o segundo bloco de estudo da LINDB. Até agora a gente viu então a vigência, quando que a lei começa a ser exigível na sociedade. Vimos quando que a lei morre, né? Quando que ela é revogada. É, e algumas regras dessa revogação. Vimos também a exigibilidade da lei, que ninguém pode se excusar de cumprir a lei, alegando desconhecimento. E entramos agora na parte aqui da eficácia da lei no tempo e no espaço. Né? Com relação ao tempo, a primeira ideia que a gente tem que entender, deixa eu projetar aqui para vocês, é a ideia da irretroatividade da norma. Como assim? Uma norma, ela é produzida para produzir, ela é feita, ó, ia ficar redundante, né? Ela é feita para produzir os seus efeitos a partir do momento que ela entra em vigência. Então é um efeito que a gente fala de ex nunc, né? Da sua vigência para frente. Logo, aquilo que foi praticado anteriormente, em tese, não pode ser atingido pela nova norma, pela nova regra, pela coercitibilidade da nova norma. É o que a gente chama de princípio da irretroatividade da norma. Ela, ela projeta esses efeitos em três aspectos da nossa vida que se estabilizaram, que é o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, algo que eu pratiquei anteriormente a essa norma, que estava perfeitamente de acordo com a norma vigente na época, não vai ser atingido pela nova norma, ou em tese não pode ser atingido pela nova norma. Certo? Por quê? Porque é um ato jurídico que foi praticado de forma perfeita, é um ato que foi juridicamente praticado de forma perfeita com a norma da época, com a norma que estava vigente. Entendeu? Essa é a regra, né? Então ela produz efeitos, a nova norma produz efeito do momento que ela entra em vigência para frente. Ela respeita esses institutos daquilo que foi constituído anteriormente. Em alguns casos, de forma bem excepcional e de forma explícita, a nova norma pode até produzir efeitos em atos que foram praticados anteriormente, mas é uma questão muito excepcional. Como, por exemplo, lá no direito penal, que a gente tem que a nova norma, se ela for benéfica ao réu, então, quer dizer, o réu foi preso, já foi julgado e está cumprindo pena de algo que foi feito antes da nova norma. Então, já em tese aqui já é um ato jurídico perfeito, já é uma coisa julgada. Aí vem uma nova norma e traz uma situação mais benéfica para esse réu. Aí a regra ela retroage e beneficia esse réu. Então é uma exceção, é um exemplo de exceção a uma norma que pode retroagir sim, mas em regra não retroage. O que é um ato jurídico perfeito? É aquele ato jurídico que foi praticado, né, que se consumou, foi completamente praticado, então ele foi consumado sobre, sob uma lei que estava vigente naquela época. Então, eu construí a minha casa de acordo com as normas urbanas que estavam vigentes. Terminei de construir a minha casa, a prefeitura foi lá e mudou as regras. E aí o jeito que eu construí a minha casa seria proibido pelas novas regras. Eu vou ter que derrubar a minha casa? Não, porque eu pratiquei a construção da minha casa como um ato juridicamente perfeito. Então a nova norma não pode retroagir para atingir isso. O que é um direito adquirido? Direito adquirido é aquele que já se incorporou ao patrimônio da pessoa. Já faz parte do patrimônio, não só o patrimônio econômico, tá? O patrimônio jurídico da pessoa. Então vamos dizer que uma pessoa, numa determinada data, adquiriu o tempo de uso capião. Então, vamos lá, um uso capião urbano de um imóvel para moradia em 5 anos. Que a pessoa está lá num imóvel de 250 metros quadrados, 5 anos. É a regra do uso capião basicona. Tem várias regras, mas essa aí.
Beleza. A pessoa foi lá e completou 5 anos de posse mansa e pacífica naquele imóvel. Adquiriu esse direito, já se incorporou ao patrimônio dela. Aí no dia seguinte vem uma norma que muda isso e fala que não, o uso capião agora é diferente e tal. Essa pessoa nem entrou com o processo, com a ação de uso capião. Ela vai perder esse direito? Não. Por quê? Porque a ação de uso capião, inclusive, ela é declaratória. Ela vai declarar uma situação jurídica que já existia anteriormente a ela. Então, a pessoa completou os 5 anos ali da posse durante a vigência de uma lei que determinava que era 5 anos de posse manso e pacífico e tudo mais, com justo título. Esse patrimônio já se incorporou. A nova norma, se modificar a regra, não vai poder retroagir. Isso é um conceito de direito adquirido. Coisa julgada. Coisa julgada é a decisão judicial. O juiz já foi lá, bateu o martelo e decidiu como é que vai ser aquilo. Vocês lembram que tem recurso, que a parte ainda pode recorrer, pode apelar, etc, etc. Beleza. Não podendo mais recorrer, e nem mesmo ação rescisória, passou lá os 2 anos da ação rescisória, essa norma então ela se estabilizou. Essa decisão judicial se estabilizou. Se ela se estabilizou, ela não pode mais ser modificada. Mesmo que uma nova lei venha e modifique o conteúdo que foi atingido por essa decisão. Ah, não, então agora eu vou entrar com uma nova ação, já que a nova lei. Não pode. Já se estabilizou. A coisa julgada não pode ser atingida por uma nova norma. Tá certo? Então, essa é a ideia do artigo 6º. O princípio da irretroatividade da norma. Não pode ser atingido coisa julgada, ato jurídico perfeito e direito adquirido. Aí agora a gente entra aqui num conjunto de artigos que depois eu sugiro que você leia com bastante calma, porque costuma ser objeto de cobrança nas provas dos concursos, e que fala do princípio da territorialidade, né? A eficácia da lei no espaço. Em regra, estamos dentro do Brasil. Dentro do nosso território, qual a lei que eu aplico? É a lei brasileira. E aqui eu já estou misturando um pouquinho com direito privado internacional, né? É uma norma que tem, essas normas aqui da LINDB, elas têm efeitos lá no direito internacional. Se cair isso no seu concurso, provavelmente você vai ter que rever isso, tá? Que é o princípio da territorialidade. No Brasil, eu aplico a lei brasileira. Sempre? Não. Aí eu tenho as exceções. Tem exceções em que, mesmo no Brasil, mesmo um processo judicial aqui no Brasil, ou um negócio jurídico que eu vou fazer aqui no Brasil, ele deve observar a lei estrangeira, ele deve observar a lei alienígena. Tá certo? Quais são essas exceções? A primeira delas é que a gente tem que pensar que quando eu penso em direitos pessoais, direitos ligados à pessoa, como direitos de personalidade, direito do nome, capacidade civil, capacidade de direitos de família, por exemplo, direito de família, regra de casamento, por exemplo, direitos de personalidade, danos morais, por exemplo, emancipação. Aqui no Brasil nós temos regras para tudo isso. Como que eu posso emancipar um adolescente ali de 16 a 18 anos? Tem regras que a gente vai ver na próxima aula. Como que eu posso... Quais são as regras do nome? Posso mudar o nome? Não posso mudar o nome? Beleza. Porém, e se eu estou fazendo um processo sobre danos morais, por exemplo, aqui no Brasil, só que a pessoa que está pedindo danos morais não mora aqui no Brasil. Ela mora no Canadá. Ela é domiciliada no Canadá. A regra é que eu vou aplicar a lei do Canadá, porque ela é domiciliada lá. Então, como ela é domiciliada lá, os direitos de personalidade dela têm eficácia lá, eu vou aplicar essas normas lá, que estão previstas lá, e não a norma brasileira. Então, em regra, é isso. Quando eu tenho pessoas domiciliadas fora do Brasil, em direitos pessoais, eu aplico a norma do domicílio da pessoa.
Então o juiz vai ter que olhar a norma do Canadá para aplicar danos morais, mesmo que a norma do Canadá seja diferente na nossa norma aqui. Tá? Mudança de nome, mesma coisa. Direitos de família, a mesma coisa. Então esse é o primeiro ponto. Se a sua questão perguntar sobre direitos pessoais, é a regra do domicílio. A maior parte das regras é a regra do domicílio da pessoa. Tá? A maior parte é a regra do domicílio deles. Uma exceção ou outra que a gente vai ver aqui. Por exemplo, casamento. Se estrangeiros... Porque se dois brasileiros querem casar no Brasil, é óbvio que a lei de casamento que eu vou aplicar sobre impedimentos, sobre as formalidades, né? Qual é a autoridade que pode celebrar o meu casamento? Qual o prazo de proclames? Tem que ter as proclames? Não tem que ter... Enfim, essas regras, se eu estou casando no Brasil com a autoridade brasileira, a lei que eu vou aplicar, por óbvio, é a lei brasileira com relação ao casamento. Ah, mas tem aqui um casal de estrangeiros que querem que seja aplicada a norma do país deles. Beleza, eles podem se casar diante de autoridade diplomática ou consular do seu país. Então eles vão lá no consulado do país deles, vão lá na diplomacia do país deles e casam perante essa autoridade. Aí, as regras que vão ser atingidas, nesse caso, é a regra do país deles. Por exemplo, o Brasil monogâmico, é um país que só admite o casamento monogâmico. E aí vem uma pessoa que é de um país, de uma nacionalidade que aceita casamentos plurais. Beleza, essa pessoa quer casar com duas outras pessoas. Pode, no Brasil não. Perante a autoridade brasileira não. Mas ela pode ir lá no consulado do país dela, lá na diplomacia, e casar perante a autoridade desse país. E aí a regra sobre o casamento está valendo lá, tá certo? Está valendo a regra de lá, mesmo que seja aqui dentro do Brasil. Perfeito? A mesma coisa as regras de regimes de bens. Se em algum momento eu preciso observar o regime de bens para um negócio jurídico ou para uma decisão judicial, para um processo judicial, qual é a regra dentro do casamento? Né? Por exemplo, venda de imóvel. Se você quer vender um imóvel e você é casado, se o seu casamento é com separação parcial de bens, você só pode vender esse imóvel, que foi comprado na constância do casamento, com a anuência do seu companheiro, da sua companheira, do seu esposo, da sua esposa, certo? Ele tem que assinar lá. Então, isso pela regra brasileira. Perfeito. E se esse casal que está fazendo um negócio aqui no Brasil, se essa pessoa que está fazendo um negócio aqui no Brasil, ela não é brasileira, ela é domiciliada, esse casal é domiciliado em outro lugar, é domiciliado no México. Eu vou aplicar a lei brasileira? Não. Nesse caso, eu vou observar o regime de bens do domicílio deles. É o domicílio deles que determina o que eles podem fazer ou não com os bens deles. Se eles casaram lá no México e se eles estão domiciliados lá e tem uma regra sobre como eles podem fazer com o patrimônio deles lá, não é a regra brasileira que vai impedir ou não. Eles podem fazer o que eles quiserem de acordo com a norma que eles estão submetidos lá. Então a regra, nesse caso, seria a regra do domicílio deles. E se eles moram em domicílios, se eles, por exemplo, se separaram e cada um foi morar em um domicílio diferente. Por exemplo, uma pessoa veio aqui para o Brasil e a outra foi para Portugal. E aí? Qual a regra que eu vou aplicar? É a regra do primeiro domicílio conjugal. Então, onde eles moraram primeiro? Quando eles se casaram, eles foram morar onde primeiro? Eles se casaram e foram morar na Alemanha. Primeiro domicílio conjugal deles foi da Alemanha. Então, eu vou aplicar a regra de regime de bens da Alemanha. Certo? Essa tem uma lógica por trás, né? O domicílio é ali que é onde eles estão morando, é que eles vão constituir patrimônio. Então, na hora que eu vou trabalhar esse patrimônio juridicamente, eu tenho que trabalhar pela regra onde eles estavam constituindo esse patrimônio. Né? A lei pressupõe que a construção desse patrimônio se deu no domicílio do casal. Bem, agora veja, eu estou falando de qual regra de regimes de bens. Agora, quando eu vou olhar para os bens especificamente,
que eu posso fazer com esse bem? Qual a qualificação desse bem? É, quais as características? Qual a regulação desse bem? Eu vou olhar a regra de onde esses bens estão, onde eles estão situados. Então, se aqui no Brasil um juiz está decidindo sobre alguma questão, mas os bens estão no Canadá, estão na Europa, o juiz ele vai olhar a lei sobre a qualificação e as características desse bem lá da Europa. Por exemplo, um exemplo, bens de família. Aqui no Brasil a gente tem regras sobre o imóvel considerado bem de família. E aí, quando o juiz está analisando um processo sobre bens de, uma penhora, por exemplo, de um imóvel, o juiz pode observar que aquele imóvel é um bem de família, ele não vai aplicar a penhora, porque existe a impenhorabilidade do bem de família. Que nós vamos estudar isso com carinho mais para frente. Ótimo. E se esse bem ele não está aqui no Brasil, ele está em outro lugar, o juiz pode aplicar um bem que está a regra da impenhorabilidade por ser um bem de família, sendo que esse bem está situado em outro país? Não pode. O juiz não pode aplicar essa regra. Ele vai olhar se lá tem uma regra parecida ou não. Ele vai olhar a regra do país onde está situado o bem. Cuidado com pegadinhas de prova, porque os imóveis, a regra é sempre do lugar onde o imóvel está. Se o imóvel está situado no Brasil, eu vou aplicar a regra brasileira. Mesmo que eu esteja falando de pessoas que estão domiciliadas na França, em Portugal, no Chile, não importa. Se o imóvel está situado no Brasil, eu aplico a regra brasileira. Se o imóvel está situado fora do Brasil, eu aplico a norma de onde o imóvel está situado. Tá certo? Penhora, que acontece muito no Poder Judiciário, é a penhorar bens, né? O credor está querendo saldar a sua dívida, está querendo receber a sua dívida e o devedor está resistindo a pagar, a pessoa vem e tenta penhorar bens. E vamos dizer que esses bens não estejam no Brasil. Qual que é a regra que eu aplico? Eu aplico a regra do domicílio da pessoa? Sim. Mas essa pessoa tem que estar na posse desse bem. Então, se a pessoa está na Argentina com o carro dela, ela está com o carro, eu quero penhorar esse carro, ela está com esse carro, ela está domiciliada na Argentina, ela mora lá na Argentina e o carro está lá com ela, eu tenho que aplicar qual regra? A regra da Argentina, para penhora. Se posso penhorar, se não posso, o quanto posso penhorar, o quanto não posso penhorar, etc. Bom, como é que funciona essa penhora? Se dessa penhora eu já posso fazer apreensão, se não posso fazer apreensão, eu vou olhar lá para a regra da Argentina, tá bom? E esse aqui é o queridinho dos concursos, que é o caso da sucessão por morte. Claro que nós estamos prevendo aqui que uma pessoa estrangeira, né? A pessoa faleceu, ela é domiciliada no estrangeiro e ela faleceu no estrangeiro. Só que ela de alguma forma tem relação aqui no Brasil, seja negócios jurídicos ou seja casamento, etc. Nesse caso, como é que ficaria a questão da sucessão? A transmissão desses bens. E aí, lá no final do curso, nós vamos ver as regras de sucessão. Quem pode ser herdeiro, o que é meeiro, etc, etc. E essas regras, qual é a regra que eu aplico? Se, com relação ao decujus, com relação ao falecido, eu vou aplicar a regra do local, do domicílio do falecido, da pessoa falecida. Então, a lei do país do último domicílio dessa pessoa. Então, se ela era francesa, ela faleceu lá na França, eu vou aplicar a lei francesa com relação à sucessão. Vamos dizer que lá na lei francesa, eu não sei se é assim, tá? Acredito que não, mas vamos dizer que lá na lei francesa diga que os bens do falecido vão todos para caridade. Vai ter que ir para caridade, mesmo que aqui no Brasil fala que os bens não, eles vão ser partilhados por igual entre os herdeiros, né? Metade para a pessoa, para o meeiro, né? Para a meeira, marido, mulher, etc. E a outra metade dividido em partes iguais pelos herdeiros, se não tiver testamento. Fazendo a divisão de outra forma. Mas se a regra do domicílio do falecido disser que vai para doação, vai para doação. Vai para caridade. Certo? Tem exceção? É claro que tem, e essa é a que mais cai.
Se esse estrangeiro tinha bens aqui no Brasil, porque eu posso estar analisando o caso de um casal, por exemplo, a Maria e o Pierre lá. Eram casados, tem um filho lá, o Pedro, e tá. E aí o Pierre faleceu lá. Faleceu lá na França. Eles estavam morando na França, eles eram domiciliados na França. Faleceu lá na França. Em regra, eu vou aplicar lá a lei da França. E vamos dizer que eles não tinham bens nenhum aqui no Brasil. Acabou, aplica a lei francesa. Mas ela resolveu abrir o processo aqui no Brasil por algum motivo, não sei qual. Só para o meu exemplo não morrer. Tá bom, eu aplico a lei francesa, o juiz aplica a lei francesa. Agora, se tinha bens no Brasil, se era um casal que tinha bens na França e tinha bens aqui no Brasil, eu vou olhar para os bens brasileiros. Os bens que estiverem aqui no Brasil, em regra, eu aplico a lei brasileira, desde que ela seja mais favorável para os herdeiros e para a companheira, para a esposa. Para o esposo também, né? Se for ao contrário. Então, ou seja, eu aplico a lei mais favorável. Se a lei brasileira for melhor com relação aos bens deixados aqui no Brasil e que eram esse estrangeiro, eu aplico a lei brasileira. Se a lei brasileira for pior, a lei do domicílio era melhor, eu aplico a lei do domicílio. Então é o princípio da proteção, né, ao herdeiro brasileiro, certo? Então é uma regra protetiva para herdeiros brasileiros. Eu aplico a regra mais favorável. Se a regra que for menos favorável, eu descarto. Tá certo? Tranquilos? Eu acredito que sim. Bom, vamos fazer uma pausinha e depois a gente vai para o nosso último bloco.